Resumo da semana. É hora de a gente se atualizar sobre como foi a movimentação no plenário da Câmara nesta semana, o que foi debatido e o que foi aprovado pelos deputados. Quem traz essas informações para a gente é a editora-chefe da Rádio Câmara, Ana Raquel Macedo. Olá, Ana. Oi, tudo bom, Cláudio? Como é que vai você, todo mundo? Tudo certo. Vamos começar com o nosso balanço. Primeiro, um assunto delicado, né? Foi, enfim, uma proposta sobre luto materno. O que foi isso? Então, Claudinho, realmente essa é uma questão muito delicada e que, se a gente for pensar, como que isso ainda não está em vigor? O que acontece? Essa proposta aprovada pelos deputados nessa semana, ela cria uma política nacional de humanização do luto materno e parental. E por quê? A gente, assim, vira e mexe, a gente sabe de casos, às vezes tem casos de conhecidos, de familiares, de pessoas amigas, mulheres que chegam para dar à luz e que perdem seus bebês, que os bebês infelizmente nascem mortos, ou que você já tem uma perda ali gestacional. E hoje o que acontece? Sem essa política, muitas vezes essa mulher ela é colocada ali para se recuperar desse parto na maternidade junto com mulheres que estão com seus bebês. Então ela já está passando ali por um sofrimento muito grande por ter perdido o seu bebê e fica ali no mesmo local onde outras mães estão podendo curtir a alegria de ter seu filho. Então essa já é uma situação por si só muito delicada e muito triste e muito dolorosa mesmo para essa mãe e para essas famílias. Essa política aprovada pelos deputados nessa semana, ela prevê que primeiro essa mulher, essa parturiente que perdeu seu filho, ela não fique nessa mesma ala de outras mulheres que estão com seus bebês. Também prevê uma série de direitos para essa mulher, para o pai, para a família, que é ela ser acompanhada nesse parto do natimorto por alguém de sua indicação, ela ter a possibilidade de dar um nome a esse seu bebê, que ela, a família, possam se despedir desse bebê, que possa haver ali uma indicação para poder, se for o desejo da família, que haja a possibilidade de um sepultamento dessa criança, ou cremação, ou que faça indicação para o próprio hospital tomar essas providências. Então, que essa seja uma decisão da família, que haja também ali o direito dessa família saber a causa da morte. Então, é todo um cuidado para que nessa situação delicada, seja para essa mulher que, né, infelizmente deu à luz a um bebê morto, seja para aquela mulher que também grávida já saiba que o seu bebê ele tem uma doença fatal, então que ele pode até nascer ali, né, no tempo da gestação como um todo, mas que ele não vai ter possibilidade de, né, sobrevivência, que haja então toda essa preocupação que esses direitos sejam respeitados e que a equipe médica, seja em hospitais públicos ou hospitais privados, tenha esse cuidado e seja um tratamento humanizado a essas famílias, Claudinho. Certo. É uma proposta que ainda vai ao Senado, viu? A gente está falando aqui da aprovação da Câmara, mas ela ainda tem esse passo aí antes da sanção. A gente tem um outro assunto que é da área de agricultura, é isso? Pois é, da área da agricultura, a gente tem aí o acompanhamento sempre muito atento dos produtores rurais ao que é aprovado, ao que é discutido pelos deputados. A gente tem uma bancada bastante forte aqui na Câmara da Agropecuária e esse é um dos assuntos ali que estava realmente mobilizando esse setor, que é a possibilidade então do farelo de milho e também o óleo de milho, que esses itens aí da produção eles possam ter um benefício tributário no pagamento do PIS, PASEP, da COFINS, que haja ali a possibilidade de um desconto de 27% no pagamento desses tributos, no caso, então, do óleo de milho, do farelo de milho e até de rejeitos da indústria, por exemplo, da cerveja, das destilarias que utilizam milho. Esse já é um benefício hoje em dia previsto para a soja, que também é um grão super importante na produção agrícola brasileira, e aí essa proposta ela vem estender esse mesmo benefício à produção de milho. No caso desse projeto, era um projeto que já veio do Senado, ele passou por uma modificação aqui na Câmara, então ele retorna ao Senado. O governo ele estima que haja uma perda de cerca de 28 milhões de reais por ano em arrecadação com esse desconto, esse benefício tributário para o farelo de milho, para o óleo de milho. E é um grão realmente, né, Claudinha, assim como a soja, muito utilizado ali para alimentação de animais, na alimentação humana, na produção de biocombustíveis, na produção de etanol, biodiesel.
Então, essa aí é uma possibilidade que ainda, claro, precisa dessa última votação pelo Senado, mas que é uma sinalização de que o milho passa a ter a mesma condição tributária da soja. Bem, além dessas aprovações, a gente teve comissões gerais, né, que são oportunidades de o plenário se aprofundar em temas específicos, né? Exatamente. O plenário, só para quem acompanha a gente aqui no resumo da semana, para entender um pouquinho, o plenário ele tem essa possibilidade de se transformar numa comissão geral, que é um momento que se escolhe um tema, você tem ali a participação nessa comissão geral não apenas dos deputados falando, mas também de pessoas envolvidas com aquele tema. Essa discussão é ampliada, normalmente ampliada em relação a projetos, muitas vezes em relação a projetos que estão em discussão na casa. Essa comissão geral em relação às prefeituras é porque é o seguinte, existe um projeto do governo em discussão na casa que ele vai aumentando gradativamente a alíquota previdenciária de municípios. Pela proposta do governo, haveria o seguinte, cidades de até 50 mil habitantes teria a alíquota de 14% de pagamento, né, previdenciário em 2024, aumentando gradativamente até 20% ali chegando em 2027. E as cidades com mais de 50 mil habitantes teriam 20% desde já. Por que tem essa discussão? Na verdade, o pagamento de previdência é de 20%, mas as cidades que têm hoje até 156 mil habitantes, elas estão com benefício ali no pagamento da previdência, que elas tiveram a redução dessa alíquota para 8%. O governo alega que isso gera um problema para as contas da previdência e por isso é necessário aumentar novamente essa alíquota da previdência paga pelos municípios, pelas prefeituras em relação aos seus funcionários. Essa discussão é grande. Nessa comissão geral que aconteceu nessa semana aqui na Câmara, representantes de prefeitos vieram e se posicionaram contra essa proposta do governo. O governo argumenta ali que nesse caso, né, com essa redução da alíquota para 8% para essas cidades de até 156 mil habitantes, que são cidades pequenas, né, médias pequenas, esse aí trouxe um prejuízo de 4 bilhões por ano para a Previdência, por isso essa preocupação do governo nas contas. Por outro lado, as prefeituras e as associações e entidades que representam as prefeituras vieram a essa comissão geral e disseram que o caixa das prefeituras realmente está comprometido, que se você tivesse aumento da alíquota vai gerar um problema para esse caixa e que, muitas vezes as prefeituras assumiram alguns programas que são federais e que a ponta ali da execução desses programas está com as prefeituras. De fato, para o programa, o recurso é federal, mas as prefeituras alegam que para executar esses programas na ponta, elas precisam contratar, elas precisam fazer concurso, aumenta a sua folha de pagamentos e isso gera impacto, claro, no pagamento que as prefeituras têm que ter para a Previdência. Então essa é uma discussão, é isso que está colocado na mesa, mas os governistas também disseram que é o seguinte, o governo, nessas negociações para aprovação dessa proposta, o governo já tem avançado, Claudinho, numa negociação de um texto que, em vez de se basear aí nesse aumento gradativo da alíquota previdenciária em relação ao número de habitantes das cidades, que possa ser feita uma análise ali de arrecadação e de caixa das prefeituras em relação à renda per capita, quer dizer, a renda por habitante do município. Por exemplo, estariam ali com uma alíquota diferenciada daquelas cidades com até R$ 3.895 de renda anual por habitante. Então, está avançando para essa discussão, as prefeituras, os representantes dos prefeitos ainda se colocando reticente em relação a essa proposta do governo, dizendo que eles defendem uma alíquota máxima de 14% de previdência e ainda o parcelamento das dívidas. Então é uma discussão que está colocada, é uma proposta, como eu disse, que está em debate e a gente vai ver nos próximos dias como é que vai dar então essa negociação. Mas lembrando, a Comissão Geral já trouxe essa visão das prefeituras que lotaram aqui o plenário da Câmara. Outra comissão foi sobre a regulamentação da atividade de motorista de aplicativo. Outra discussão polêmica, né? Um assunto que mobiliza muita gente. Então, e os representantes dos motoristas de aplicativos vieram a essa comissão geral, muitos não puderam entrar no plenário da Câmara, houve um limite ali para a entrada no plenário da Câmara desses motoristas, desses representantes dos motoristas, só alguns escolhidos ali, pediram às entidades para escolher alguns para entrar e acompanhar essa comissão geral. Mas nessa comissão geral a gente viu que existe ali visões diferentes dentro da própria categoria dos motoristas de aplicativo. O que acontece? O governo encaminhou uma proposta para o Congresso para a regulamentação desse serviço prestado por motoristas de aplicativos. O governo ficou num grupo de trabalho
com representantes das empresas, como por exemplo a Uber, e representantes de sindicatos desses motoristas. A proposta do governo, em linhas gerais, Claudinha, ela prevê que você tem ali um mínimo de pagamento por hora trabalhada por esses motoristas, que você tenha uma jornada diária, que você tenha benefícios tanto trabalhistas quanto previdenciários para esses motoristas. Mas nem todos os motoristas e associações ligadas aos motoristas de aplicativos, esses motoristas estão favoráveis a essa proposta. Então, a gente tem um outro projeto em discussão na casa, que foi apresentado pela frente, que defende, né, os direitos desses motoristas de aplicativo. Essa proposta foi apresentada pelo coordenador dessa frente, que é o deputado Daniel Agrobon, do PL de Goiás, e que, em linhas gerais, a lógica principal dessa proposta do deputado Daniel Agrobon, e que tem o apoio aí de algumas associações de motoristas de aplicativos, é que a lógica seja um pagamento por quilômetro rodado, não por hora trabalhada. É uma discussão em acordo com os parlamentares, como é um projeto que está dando muita polêmica, o projeto do governo que chegou à análise dos deputados com urgência e, portanto, com prazo para ser votado, que estava próximo já, né, desse prazo, e aí ele teria que ser votado ou trancaria a pauta do plenário. Num acordo foi retirada a urgência pelo governo, mas numa sinalização de que em até 60 dias possa ser analisada essa proposta pelas comissões permanentes da Câmara, Comissão de Trabalho, Comissão de Indústria e Comércio e Comissão de Constituição e Justiça. Como eu disse, são 2 textos, 2 propostas colocadas na mesa. Por um lado, alguns sindicatos favoráveis à proposta do governo, dizendo que foram chamados à mesa de negociação. Por outro lado, associações de motoristas, dizendo que não se sentem representados pelo sindicato e que estão contrários a essa proposta do governo e favoráveis à proposta apresentada pela Frente Parlamentar e aí assinada pelo deputado Daniel Agrobon. Vamos ver como é que vão ficar essas negociações e que dentro, então, desses 60 dias seja possível construir um acordo para a regulamentação da atividade desses motoristas por aplicativo, no consenso que se tem, né, Claudinha, que precisa ter uma regulamentação mais estruturada para esse setor. Como ela vai se dar é o que a gente vai ver nas próximas semanas. Ana Raquel Macedo, editora-chefe da Rádio Câmara, muito obrigado pelas suas informações e até o próximo resumo da semana. Obrigada, Claudinho. Obrigada também a quem acompanha a gente ao vivo aqui no Resumo da Semana, na Rádio Câmara, na TV Câmara, no YouTube. E você sabe, quem também não conseguiu pegar aqui o resumo inteiro ao vivo, ou que acompanha a gente depois nas reprises, no podcast, ou mesmo nas nossas rádios parceiras, fica aí sempre o convite para acompanhar a gente toda semana no resumo, em nossas rádios parceiras, como a Rádio Nova Rio Web, Rádio Cidade, de Miguel Pereira, no Rio de Janeiro.